Vamos dar um recado no grupo. Deixa eu gravar. Minha internet hoje está uma benção. Pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiramente, antes da gente começar os conteúdos de hoje, eu queria agradecer quem participou ontem à noite da live, quem pôde entrar ao vivo, né? Quem não pôde, pode assistir lá no YouTube, está gravado, né? E depois eu vou disponibilizar um link que vocês precisam preencher em relação à live. É que, na verdade, a live ela faz parte das atividades práticas do curso, né? É como se fosse uma atividade extra. E aí tem um pequeno questionário para responder do que vocês acharam da live, na verdade. Eu, de certa forma, achei que foi um complemento de tudo aquilo que a gente disse em sala, né? Acho que não, nada do que ela disse muito diferente do que a gente discutiu. O nosso tópico que nós vamos começar hoje é um assunto novo, né? A gente não discutiu ele até agora, algumas coisas, mas é um assunto muito interessante. Na verdade, eu acho que... Só um minutinho aqui, gente. É um assunto muito interessante para vocês que vão iniciar a carreira, porque dá uma percepção maior de como funcionam os processos seletivos, de como funciona o ambiente de contratação, o ambiente de gestão de pessoas. Eu sei que no ITEGO tem um curso específico para gestão de RH, né, um curso só para gestão de RH, e esse módulo que a gente vai ver agora de 50 horas é como se fosse um breve resumo do que é uma gestão de RH ou do que é uma gestão de pessoas, né? Então, eu vou projetar a minha tela para vocês, para a gente fazer, primeiramente, a leitura do plano de ensino, né? Do que vocês vão aprender nesse componente que a gente começa hoje, um componente aí de 50 horas, né? Então, essa é a nossa última etapa, né? Etapa 4 do nosso curso. É uma carga horária de 50 horas. E, né, a gente vai falar de processos de recursos humanos. Quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando da gestão que se faz em relação às pessoas dentro de uma organização. Muitos de vocês já passaram por processos que estão dentro dos recursos humanos. Muitos de vocês já passaram por uma entrevista, como ontem a Núbia relatou que passou por uma entrevista. Então, esse processo de passar pela entrevista é uma etapa dos recursos humanos, é uma etapa, né? É um processo dentro da gestão de recursos humanos. Ao longo dessas 50 horas, nós vamos, então, falar de alguns conceitos ou vamos tentar gerar em vocês algumas competências, que são, primeira coisa é introduzir a gestão de pessoas, que é essa aula de hoje. A gente vai falar do que é gestão de pessoas, vamos falar um pouco de conceito, um pouco de teoria. Depois disso, a gente vai para a evolução da área da gestão de pessoas, ou como que mudou a forma de gerir pessoas. E cada dia muda mais, né? No ambiente que nós estamos hoje, a gestão de pessoas ela é totalmente diferente e oposta do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. O foco da gestão mudou, a percepção de gestão mudou, os processos mudaram, e aí a gente vai falar um pouco dessa evolução. Depois a gente fala um pouco sobre planejamento estratégico de recursos humanos, ou seja, é possível fazer planejamento dentro de recursos humanos? Como é que faz isso? Porque, na verdade, a gente até agora falou de planejamento em algumas etapas, né? Mas como que se faz um planejamento para a área de recursos humanos? A gente vai falar de recrutamento e seleção, né? A gente vai dedicar aí umas 2 aulas para poder falar de processos seletivos, né? De como que é organizado um processo seletivo. E a partir da visão que vocês vão ter de como o processo seletivo é organizado, vocês vão conseguir participar de forma melhor de um processo seletivo, né? Ou seja, vocês vão conseguir ter elementos para se comportarem diferente ou entenderem melhor o processo seletivo. E, por último, a gente vai socializar, ou falar da competência dentro dos recursos humanos, da sociabilidade, né, do convívio, do contato. Deixa eu só ver se tem gente pedindo para entrar, não tem.
Beleza, então esses aqui é as competências, né, são as unidades de competência. Quando a gente vai falar, então, do objetivo geral, o que que a gente espera ao final disso aqui, o que que eu espero depois que a gente terminar esse módulo de 50 horas, ou quais são os conhecimentos, o que que a gente espera de vocês ao final, né, que vocês apresentem uma visão global da administração de recursos humanos, abordando os principais instrumentos de gestão utilizados nessa área, proporcionando ao aluno uma visão crítica e construtiva frente às novas tendências nas organizações, oportunizando também a interação entre a teoria e as práticas do recurso humano adotada pelas empresas. Apresentar ao aluno conhecimentos que possibilitem a compreensão da evolução dos principais conceitos aplicados à administração de recursos humanos, propiciar aos alunos a compreensão da relevância dos processos de recrutamento e seleção, ressaltar o papel estratégico que a administração de recursos humanos possui na gestão empresarial. Então, esses são os nossos objetivos, né? Ao final desse componente, daqui 2 semanas, espera-se que vocês tenham atingido todos esses objetivos, né? É possível, totalmente capaz de atingir esses resultados, né? Vocês precisam apenas de um pouco de dedicação, como vocês já vêm tendo nas atividades, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Principalmente, no meu ponto de vista, esses 2 últimos aqui, ó, propiciar aos alunos a compreensão da relevância do processo de recrutamento e seleção e ressaltar o papel estratégico que a administração possui na gestão. Na verdade, é um pouco do que a gente disse lá no primeiro módulo, onde a gente falou que o objetivo maior da empresa envolve vários setores. Então, a gente precisa entender que a gestão de pessoas ou a gestão do RH, depende muito de quem da empresa pode ter esse nome, ou departamento pessoal, essa gestão eficiente, um RH eficiente, conduz a empresa a um resultado mais satisfatório, né? Ou seja, fazer uma gestão adequada das pessoas produz um resultado sempre mais satisfatório. Aqui são os conteúdos, né? Isso é aquilo que a gente vai, ao longo, são pontos mais específicos, né? A legislação trabalhista em algumas coisas, arquivar de forma adequada os documentos, identificar a infraestrutura, identificar a documentação necessária para recrutamento. Então, esses aqui são conteúdos, né? São itens que nós vamos discutir ao longo para cumprir esses objetivos aqui. Alguns a gente vai ver com mais ênfase, como esses aqui de planejamento estratégico versus planejamento estratégico organizacional, ou seja, diferenciar o planejamento do RH do planejamento empresarial como um todo. O planejamento de RH ele é uma parte do gerencial completo, ele não é ele completo. Os tipos de planejamento, resultados, e aqui no final tem alguns itens que nós trabalhamos de uma certa forma, que é esse último aqui, ó, cultura organizacional e políticas de gestão. A gente falou de cultura, a gente não falou de política. Um item também para vocês muito bacana é a respeito do currículo, tá? Então, esses são os conteúdos que nós vamos desenvolver gradativamente. Esses aqui vocês falam, mas a gente vai ver isso tudo. É que, na verdade, em uma aula, às vezes você passa por 3 a 4 itens desse aqui, e às vezes vocês não percebem, né? Mas dentro de uma única aula, a gente pode fazer 4 a 5 itens desses tranquilamente, tá bom? Então, na verdade, nosso grande objetivo com esse componente é dar elementos para vocês compreenderem melhor essa questão da gestão de pessoas, ou como que ela acontece, ou o que que ela é, como é que acontece, o que que eu posso melhorar enquanto profissional conhecendo a gestão de pessoas melhor, né? E aí, eu separei um slide para a gente começar hoje, que vai falar, na verdade, uma introdução, né, do que é a gestão de pessoas. É um slide muito técnico e tem muitos conceitos, então vocês precisam, ao meu ponto de vista, de um pouco de atenção nesses slides que eu vou apresentar e se tiver dúvidas no final, realmente tirar as dúvidas de vocês, porque eu entendo que esse slide aqui ele pode gerar algumas dúvidas sim, principalmente quando a gente vai falar de alguns conceitos. Então, a aula de hoje a gente está falando de introdução à gestão de pessoas, né? E aí a gente vai, então, primeira coisa, entender qual é o grande objetivo da aula de hoje, né? Que vocês entendam, né? Capacitar o participante a conhecer, identificar e ter domínio do contexto, práticas e ferramentas da gestão de pessoas.
e sua importância no cenário empresarial como fator estratégico diferenciado. Então, o objetivo hoje aqui, nesse encontro nosso de hoje, é que vocês entendam, contextualizem a gestão de pessoas. Vocês já sabem o que é gestão de pessoas, na maioria, mas é que vocês precisam contextualizar como é que nós chegamos a essa gestão que nós temos hoje. A essa gestão talvez mais participativa, mais democrática, como que foi a evolução. A partir dessa evolução, a gente vai falar de práticas e de algumas ferramentas. E depois entender que o planejamento de recursos humanos ou uma gestão de pessoas, ela é importante para o planejamento da empresa como um todo. A empresa que não tem um RH eficiente ou que não tem um planejamento de pessoas bem elaborado, ela acaba por vezes tendo dificuldades, para poder atingir seus objetivos, tá? Então, que vocês fiquem atentos a esse detalhe. A gestão de pessoas é um fator estratégico. Vocês vão entender a diferença de um fator estratégico. Por que é estratégico? Porque ela tem que estar dentro da estratégia da empresa, ou seja, gerir as pessoas, investir nas pessoas, pensar nas pessoas, faz parte de uma estratégia para que a gente alcance os nossos objetivos. Da mesma forma, vocês, enquanto profissionais, precisam entender que investir em você, investir na sua formação, tem que ser uma estratégia. Não é simplesmente formação, é estratégia. Ou seja, eu preciso gerir as pessoas, eu preciso motivar as pessoas, eu preciso capacitar as pessoas, porque fazendo isso, eu vou conseguir atingir melhor os objetivos maiores da minha organização. Aqui tem uma definição do Chavinato. Chavinato, para quem for seguir na administração, é uma das nossas grandes referências da administração. Eu não sou da administração, né, eu sou da economia, mas a gente estuda bastante da área da administração. Na verdade, a economia, a administração é parte da economia, né? E o Chavinato é um dos autores que mais é referência quando se fala em qualquer item de administração, tá? Então, se vocês precisarem de ler ou buscar elementos, os livros do Chavinato são os melhores para a introdução de administração. Ele vai dizer que a gestão de RH, ou a gestão de pessoas, consiste em quê? Essa definição é dele. No planejamento, na organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente de pessoal. Prestem atenção à diferença que tem esse trecho para algo que vocês possam já ter vivenciado enquanto RH. Eu, por exemplo, quando comecei minha carreira lá em 2004, 2003, o RH era simplesmente o setor que contratava e que demitia as pessoas. Ele só contratava e demitia as pessoas. Ele não tinha uma outra função. E aqui na definição do Chavinato, já em 96, ele está dizendo, é planejamento, organização, desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal. Então, o RH hoje não é só pensar assim, eu preciso contratar esses cargos, né? Eu preciso dessas pessoas. Ele precisa pensar, depois que ele contratou, na formação dessas pessoas, que é o que o Chavinato está chamando de promover o desempenho eficiente do pessoal. Como que eu vou promover o desempenho eficiente? Por meio de uma capacitação, por meio de uma formação continuada, não sei. Ao mesmo tempo em que a organização representa o meio que permite às pessoas que com ela colaboram alcançar os objetivos individuais relacionados direta ou indiretamente com o trabalho. Eu não sei se vocês conseguem... Bom dia, professor. Bom dia, Rosineide, tudo bem? Tudo bem. O senhor está bem? Todo mundo está bem? Todo mundo está bem, graças a Deus. Ah, que bom. Então, nesse item aqui, o que a gente está chamando a atenção é justamente, nessa segunda parte aqui, após a vírgula, né, que a gente acabou de ler, é isso, é uma mediação. O gestor de recursos humanos, ele está mediando uma relação. Eu tenho pessoas prestando serviço, eu preciso que essas pessoas se desenvolvam e tenham o desempenho mais eficiente possível,
E a empresa precisa colaborar para que elas atendam também seus objetivos individuais. Essa é a mágica da gestão de pessoas. O que não é tarefa fácil, nunca foi, né? Você pensar que você precisa alinhar os desejos das pessoas ou o que as pessoas têm de objetivo com o objetivo da empresa. Então, hoje, o gestor de RH, que na maioria das vezes é um psicólogo, né, geralmente são psicólogos que estão à frente, ou pessoas que têm formação em gestão de RH tecnológico, mas é um desafio muito grande se ele for levar à prática o que realmente é gestão de pessoas. E eu falo para vocês, existem empresas ainda hoje que tratam o RH como simplesmente o setor que contrata e demite, né? Que contrata, que faz contrato, que faz emissão. E existem outras empresas que até diferencia isso. Ele tem a gestão de RH e ele tem departamento pessoal. Tem empresas que têm os dois. Aí muita gente confunde, né? E às vezes as empresas também não têm muita clareza. Um cuida só da questão da contratação dos contratos, de folha de pagamento, de benefícios, e o outro se preocupa com essas questões de formação. Tá? Geralmente, a gestão de RH é aquela que cuida dessa parte formativa do colaborador, enquanto o departamento pessoal é aquele que faz a contratação, a demissão, o registro de férias e tudo isso. E há empresas em que tudo isso está junto no mesmo departamento, que é o mais comum de acontecer, tá? Aqui embaixo, a gente tem um esquema, né? A gente tem homem e mulher, que são pessoas, né, em busca de trabalho. Cada pessoa, elas têm o seu talento, elas têm a sua habilidade, ela tem a sua formação. Então, eu preciso entender que essas pessoas, na verdade, elas se tornam, para mim, um capital humano, enquanto empresário. Ou seja, as pessoas, elas são parte do meu capital. Porque o empresário tem um capital patrimonial, físico, né, os bens, ele tem um capital financeiro, e para que as coisas aconteçam para ele, ele precisa do capital humano. Esse capital humano desenvolve, né, um capital intelectual, ou seja, o que as pessoas têm a contribuir. E a partir desse capital intelectual é que nós vamos conseguir resultados tangíveis ou resultados palpáveis. Então a gente precisa, isso é o sistema de gestão de pessoas, é você recrutar pessoas, é você identificar talentos, construir então um capital humano, né, um capital valoroso. A partir desse capital humano, as pessoas começam a desenvolver as suas habilidades intelectuais, as suas contribuições, e só a partir disso a gente tem resultado. Então, entendam que o gestor de RH ou as pessoas que estão no RH, elas têm total interferência nos resultados da organização. Elas podem ou afetar positivamente os resultados nossos de uma organização ou negativamente. Né? Isso também pode acontecer. A gestão de pessoas, então, refere-se a políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas, a definição do Chavinato. Ajuda o administrador a desempenhar suas funções, planejar. Lembra disso aqui, né? Essas são as funções do administrador. Lá da primeira aula, ele vai planejar, organizar, dirigir e controlar a organização. Lembrem vocês que a organização ela é composta por vários recursos. Eu tenho recursos humanos, eu tenho recursos capitais, eu tenho um monte de recursos para gerir. Eu tenho as pessoas para gerir, eu tenho o financeiro para gerir, eu tenho o mercadológico para gerir. Então, a gestão de pessoas é uma parte, ela ajuda o administrador, porque as pessoas estão em todos os setores, certo? As pessoas, elas estão na organização inteira, e por isso é importante que se tenha uma gestão eficiente, ou que se preocupe, pelo menos, com o processo de gestão de pessoas. Então, se for para resumir, né, para dar uma definição curta de gestão de pessoas, seria essa, refere-se a políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas. Por que estudar gestão de pessoas? Por que vocês estão aqui e vão gastar, né, vão investir 50 horas do tempo de vocês para conhecer gestão de pessoas? Primeira coisa, para compreender o comportamento humano, isso vocês já vêm fazendo nas últimas 2 unidades, ou melhor, na penúltima unidade, né, relacionamento interpessoal. Para você conhecer sistema, abordagem e técnica capaz de ajudar na construção de uma força de trabalho motivada, qualificada, produtiva e saudável. Então, quando a gente passa a estudar a gestão de pessoa, você está se preocupando na formação de uma força de trabalho.
Porque se você faz bem feito, você vai ter, a partir daqui, uma equipe mais motivada, mais qualificada, mais produtiva e muito mais saudável. Que tem tudo a ver com o que nós já falamos de qualidade de vida no trabalho, né, de um ambiente, de um clima organizacional melhor. Lembra quando a gente falou que o líder ou o gestor, ele tem grande parcela sobre o clima organizacional? Na maioria das empresas, o clima organizacional é responsabilidade da gestão de pessoas. Se o clima está ruim e eu sou um diretor da empresa, eu vou cobrar do departamento de gestão de pessoas. E para alcançar vantagem competitiva por meio de pessoas. O que é vantagem competitiva? Na economia, a gente chama de vantagem competitiva quando você, enquanto empresa, detém vantagem sobre o seu concorrente. E ter uma equipe diferenciada se configura, sim, em uma vantagem competitiva. Sabe? Se a gente tem dois concorrentes muito próximos um do outro em termos mercadológicos, e esse aqui tem uma equipe melhor, ele está com certeza em vantagens em relação a esse aqui. Porque ele tem melhor qualidade de atendimento, ele tem melhor qualidade de relacionamento. Então, nós precisamos entender que gerir pessoas faz parte de competitividade, ou seja, dar competitividade às pessoas, tá bom? Às empresas, no caso. É uma tendência, isso aqui a gente precisa discutir um pouco, né? É uma tendência que não rolou. Máquina versus pessoas. Sabem dessa discussão? Já ouviram falar isso? Já, óbvio que já. Já ouviram falar, já falaram talvez, né, que máquinas estão competindo com pessoas, que máquinas vão substituir pessoas e por aí vai. Os temores de que as máquinas eliminassem a necessidade de trabalho humano não se concretizaram nunca. As pessoas foram tão importantes na organização como hoje. Elas nunca foram tão importantes nas organizações como hoje. Não adianta, pessoal. A gente fala de máquina, de tecnologia, isso é importante, sempre vai ser, é um diferencial, mas as pessoas nunca serão substituídas pelas máquinas, tá? Sempre há necessidade das pessoas. O que acontece é que com a inserção das máquinas e da tecnologia, as pessoas precisam ser mais qualificadas. Não significa que está tendo uma substituição, tá? Lá na Revolução Industrial, no início da Revolução Industrial, muito se discutia sobre isso, né? Ou seja, não, agora a produção automatizada, as pessoas estão sendo demitidas, as máquinas vão substituir o trabalho humano. Na verdade, a gente tem uma redução de trabalho, mas a gente tem agora uma exigência maior para as pessoas que vão trabalhar. Entenderam? Então, por favor, se vocês têm esse discurso de que máquinas vão substituir pessoas, esse é um discurso equivocado, tá? Na verdade, as máquinas, elas complementam. E elas não funcionam sem as pessoas. E as pessoas precisam das máquinas. Então, na verdade, é uma junção de dois para ter um resultado melhor. Esse elemento aqui do canto, né, que tem uma máquina dizendo aí, você me obedece ou então eu te mato, né, algo assim. Então, era muito isso que as pessoas queriam dizer, né? Na verdade, tá aí, ó, se me obedeceres, eu te formato, né? Se me desobedeceres, desculpa, se me desobedeceres, eu te formato. Então, como se nós fôssemos reféns das máquinas, né? E, na verdade, algumas pessoas são, outras não, e tudo isso precisa ser construído. Então, vocês precisam entender que máquina nenhuma vai substituir o trabalho das pessoas, mas que elas vão provocar nas pessoas uma necessidade maior de qualificação. Por exemplo, o agronegócio, ele se modernizou muito, né? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu na tecnologia, a inovação tecnológica no agronegócio cresceu estrondosamente nos últimos 10, 20 anos, mas as pessoas ainda precisam estar lá, né? Por mais que eu tenha um trator, às vezes, com muita tecnologia, mas eu preciso de um operador. Esse operador agora não pode ser mais o mesmo de algum tempo atrás, que simplesmente sentava no trator, tinha lá as 3 marchinhas, ele tocava, e ali de boa. Agora ele tem uma facilidade para trabalho, mas ele precisa se qualificar. Certo? Então, é um exemplo muito claro de que as máquinas, elas não substituem, elas, na verdade, exigem qualificação das pessoas. Pessoal, eu vou falando, se caso surgir dúvida, vocês podem abrir o microfone e me interromper,
tá? Não precisam ficar acanhados aí, não. Agora a gente vai falar do Homo economicus, né? E o foco nas estruturas organizacionais. O ser humano era considerado um ser simples e previsível, cujo comportamento não variava muito. O que é isso? Na verdade, existe dentro da teoria da administração e da teoria econômica que o homem, ele é um homem puramente racional. Esse é o Homo economicus. Ele age puramente e exclusivamente pela razão. Essa é uma teoria lá do início, né, quando a gente começa a estudar administração, a introdução e assim na economia, a gente fala do Homo economicus, que na verdade é aquele homem extremamente previsível. Por quê? Porque ele é racional. Hoje, nós já sabemos que não é bem assim, tá? Aqui o outro ponto. Incentivos financeiros adequados, constante vigilância e treinamento eram ações consideradas suficientes para garantir a boa produtividade. Na teoria inicial da administração, se você incentivasse financeiramente uma pessoa, se você monitorasse ela, se você desse treinamento, já era o suficiente para ter um bom resultado. Hoje, na verdade, nós estamos num cenário totalmente diferente, onde o incentivo financeiro é importante, mas não é mais o top da importância. Não é um bom salário que garante produtividade. Não é um bom salário que traz a vocês conforto de produzirem mais. Não é a pessoa estar ali o tempo todo te cobrando com vigilância que te faz produzir mais. Então a gente tem hoje uma geração diferente. E isso envolve uma gestão que precisa ser diferente. Isso tudo está muito claro quando a gente for falar da evolução da gestão de pessoas. As motivações intrínsecas do indivíduo não eram estudadas. O que é motivação do indivíduo próprio? Muita coisa era desconsiderada nessa percepção do homo economicus, né? Ou seja, o homo economicus não tem sentimento. Ele age puramente pela sua razão e pelo seu benefício. Não existe ali um sentimento, não existe outros fatores. E aí, quando a gente fala, então, da estrutura, os sistemas eram suficientes para garantir os resultados desejados. O ser humano era considerado um ser que analisava racionalmente as possibilidades de decisão, optando sempre por aquela que maximizasse seus ganhos financeiros. O que era a visão econômica? Depois a gente vai trabalhar com datas, tá? Para vocês entenderem o período. Mas o que era o homem nesse período? Era aquele que simplesmente analisava e tomava sempre a sua decisão pautada no seu ganho financeiro. O sistema elaborado pela empresa era sempre nesse sentido. Ele vai tomar a decisão pautada sempre no financeiro. Muitas pessoas, ainda hoje, são assim. Sempre tomam as decisões delas partindo pelo pressuposto de que o financeiro é o mais importante. Mas a gestão de pessoas precisa entender que não é só isso mais, porque se fosse só isso, estava fácil, entre aspas, né, de resolver os problemas de produtividade de uma organização. Ah, não, nossa empresa está com mau relacionamento, produzindo mal. Não, vamos dar um aumento de 50% de salário que isso se resolve. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, não vai resolver problema, tá? Então, essa ideia de que o homem maximiza ou trabalha para a maximização do seu lucro, do seu resultado financeiro, isso tem caído por terra, ou seja, isso tem sido desestruturado. E é isso que a gestão de pessoas precisa entender. Eu preciso entender que eu estou lidando com pessoas que não necessariamente têm o financeiro como principal elo, tá? Então, a gente passa a ter agora um homem social, ou uma mulher, tá, pessoal? Quando vocês ouvem que homem, entendam que é os dois. Então, a gente tinha um homo econômicos pautado nos rendimentos financeiros que ele vai obter e todas as suas decisões eram pautadas nisso. E a gente passa a ter um homem agora social, ou um homossocial, que na verdade é o cara que, para além do financeiro, ele quer reconhecimento, ele quer recompensa social, ele quer participação, ele quer voz, ele quer falar, ele quer ser ouvido. São seres humanos. É como se vocês pudessem dizer assim: olha, esse homem econômico é o homem assentimental. Ele só quer, para ele só importa o físico, a grana, né? Quanto mais dinheiro, melhor, e por aí vai. E o homem social é aquele que, na verdade, ele quer sim o financeiro, ele não deixa de querer,
mas ele quer reconhecimento pelo trabalho, ele quer motivação, ele quer participar. Então, há essa mudança. E aí é o grande desafio, porque era muito mais fácil, vocês há de concordar comigo, que gerir uma pessoa que só pensa no financeiro é muito mais fácil do que gerir uma pessoa que quer reconhecimento. Pensem vocês bem, vocês enquanto pessoas. É muito mais fácil eu trabalhar com uma pessoa que só pensa em dinheiro, é muito mais fácil do que trabalhar com uma pessoa que quer reconhecimento. Se eu entro num projeto apenas pelo resultado financeiro, eu vou fazer de tudo, eu não estou nem aí, o que me vale é o resultado final. Agora, quando eu estou trabalhando com esse homem social, aí, meus amigos, aí a situação é dramática, né? O processo é dramático, porque a pessoa, ela não quer simplesmente dinheiro, né? Ela quer outros fatores, ela quer reconhecimento, e reconhecimento é a coisa pior do mundo para se querer, né? A gente trabalha numa sociedade que não nos reconhece pelo que nós somos. Então, trabalhar com reconhecimento é muito difícil. E a gestão de pessoas precisa fazer isso, né? Evoluindo, então, organização informal e o homem social. Então, a gente já entendeu o que é o homem social. É o cara que quer reconhecimento, é o cara que quer participar, é o cara que quer ser valorizado. E aí, então, ele começa a construir uma organização informal, porque, na verdade, tinha um processo muito formal de produtividade, uma linha, um sistema produtivo muito bem definido, e ali era para o homem econômico, né? E aí a gente insere um homem social e acaba que começa a se criar uma organização informal. É como se você passasse a criar um sistema paralelo. Então, essa organização informal, ela é reconhecida, foi reconhecida a complexidade do comportamento humano dentro das organizações, o que antes não era reconhecido. O homem, ele puramente reproduzia, né? O aumento da produtividade, portanto, não depende apenas da melhoria das regras, do sistema de trabalho e das estruturas formais, mas de elementos relacionados à afetividade e à melhoria do ambiente de trabalho. Então, esses macaquinhos aqui, eu acho que vocês já ouviram isso, né? Não vi, não ouvi, não falei, né? É um símbolo isso. Ou seja, hoje, falar, quando a gente vai avalizar, acho que no próximo a gente já vai começar a falar. Você tem uma evolução histórica, e aí você tem um sistema muito industrial, que é estabelecido após a Revolução Industrial, que as pessoas, elas repetem os processos, ela é repetitiva, ela só faz aquilo, ela não está ligada, ela está isolada. E a partir de um certo momento, as pessoas começam a se relacionar no ambiente de trabalho. E aí se percebe que na produtividade, ela não está mais atrelada só à regra, só à forma. Ela está atrelada a como as pessoas se relacionam, que foi o que a gente já discutiu, né? Então, essa organização informal, ela está muito relacionada, ou ela está somente relacionada com o homem social. E aí a gente vai, então, motivação, liderança e o conceito de homo complexo. Então, a gente sai de um homo econômicos, né, que acaba que precisa agora de um ambiente social, né, ele se torna um homo econômico, de homo econômicos ele se torna um homo social, e agora nós vamos entender ele como homo complexo, né, que é o que nós somos, na verdade, né, nós somos complexos, ou não, nós somos seres humanos extremamente complexos, né, nós somos seres complexos. Então, um passo adiante do conceito do homem social na escola das relações econômicas, ou relações humanas, com a utilização dos conceitos de liderança e motivação. Então, depois do homo social, a gente chega no homo complexo, que aí a gente vai usar a pirâmide das necessidades de Maslow. Eu acho que ontem a Fernanda chegou a comentar alguma coisa disso, que é aquilo que você, ou a maioria das pessoas, vai dizer, não, isso aqui não se aplica para mim. Mas, no geral, se aplica, a pessoa às vezes não reconhece. Mas é o que te faz, né? Quais são as suas necessidades em termos gerais. Então, todo homem e mulher, ou principalmente esse homem complexo, ele precisa de todos esses itens para ele ter suas necessidades atendidas, para ele se sentir bem, para ele estar, talvez, feliz. Tá? Primeiro, as necessidades fisiológicas, né? Fome, sono e sexo, né? E outras coisas. É a necessidade do corpo, né? Eu preciso estar bem, alimentado, eu preciso ter dormido bem, eu preciso estar com a minha vida afetiva também ativa, também saciada, ou também dentro dos limites que eu estabeleço para mim.
Então, é a primeira base e é a mais complexa. Então, a nossa organização, ela precisa, de certa forma, estimular os nossos colaboradores a que mantenham essa necessidade fisiológica no nível satisfatório, tá? Ah, mas eu sou gestor de RH, eu tenho que se preocupar se meus colaboradores estão dormindo bem. Você não vai diretamente se preocupar, mas é um ponto que chama atenção. Você precisa dos seus trabalhadores motivados. Então, se você, por exemplo, passou a semana inteira fazendo hora extra com eles, o horário dele de trabalho é das 8 às 18, mas a semana inteira ele trabalhou das 8 às 22 horas, por conta de um trabalho excessivo. Você tem que entender que ele está com a sua necessidade fisiológica abalada. Ele pode estar com sono, ele pode estar com fome, ele pode estar com ausência de afetividade, para não falar a palavra que está aqui, né? Porque, na verdade, ele está trabalhando muito, não está tendo tempo para a família dele, ou seja, ele está com isso abalado. Então, a produtividade vai cair. Então, as empresas, às vezes, não entendem que hora extra em si não representa produtividade. Se você faz uma semana inteira de hora extra, você pode perceber que no início da semana você tem um rendimento, lá no final seu rendimento já caiu. Eu trabalhei durante um tempo com gestão de produção, né, que a gente fala PCP, Planejamento e Controle de Produção. E aí a gente tinha muitas essas discussões, né, às vezes. A gente tinha grandes pedidos para serem entregues ao longo de uma semana, e a gente sabia que a carga horária semanal não dava. Por exemplo, é 8 horas diárias de segunda a sexta. A gente tem mais ou menos o quanto que cada um produzia, né? Era uma fábrica de uniformes. Então a gente sabia o quanto que cada um produzia. Ou seja, eu precisava produzir 1.000 calças ao final da semana. Eu sei que a produção diária era de 100. Ou seja, eu não ia conseguir finalizar até o final da semana. Então aí vinha a hora extra. Só que a primeiro dia de hora extra, beleza, produzi o dobro. No segundo dia já não tinha a mesma produção. E aí a produção ia caindo. Então a gente precisa entender que isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental é a necessidade de segurança, abrigo. A pessoa ela precisa morar bem, ela precisa ter segurança, ela precisa se sentir segura. Se ela não mora bem, se ela não tem um estado de moradia legal, isso prejudica ela. Ah, a empresa tem que se preocupar em dar casa para as pessoas? Não. É só para ela entender que às vezes a produtividade baixa de uma pessoa não tem nada a ver com não querer fazer. Ela apenas não está bem. Necessidade social, de interação, relacionamento, seja afetivo, seja amizade. É preciso estimular as pessoas a ter uma vida social. E aí você não faz isso externamente, você faz isso internamente na sua organização, motivando as pessoas a conversarem entre elas, a trocarem ideias, a ter um momento de conversa. Autoestima, precisa levar a autoestima das pessoas. A pessoa ela precisa disso. E por último, necessidade de autorrealização. Essa aqui ela fica no topo, porque na verdade as pessoas pensam menos nela, mas é a que está mais difícil de se alcançar. Né? Vocês podem perceber que daqui para cá, ó, o mais difícil de se alcançar está aqui em cima, que é a autorrealização. E tudo isso faz parte desse homo complexo, desse homo que nós precisamos entender a partir de hoje, tá? Avançando. O homem buscando ativamente a realização e o autodesenvolvimento no ambiente de trabalho, tendo direito a mais autonomia, ao desenvolvimento de sua criatividade e à aprendizagem organizacional. Então, esse é o homem complexo. É aquele que está buscando a sua realização, buscando o seu desenvolvimento. Ele tem autonomia, ele tem criatividade. Então, esse é o homem, né? O homem complexo. Não é aquele que está só produzindo, sabe? É um homem que está interagindo. E essa é a dificuldade. Aqui tem, analisando o problema, a máquina não liga. Ó, vamos devagar. Pode ser influência da dilatação térmica aliada a uma variação de potência do equipamento, causando uma perda de eficiência, blá, blá, blá. Isso foi o cara da engenharia que falou. É simplesmente uma máquina que não quer ligar. O cara da engenharia deu a definição dele. O outro falou, deve ser a falta da capabilidade. É o cara da qualidade. O processo, né? O cara dos processos falou, a culpa é do operador que não sabe ligar. E aí o cara lá de fala, para mim, é só ligar na tomada. Então, na verdade, vocês têm aqui um problema e há várias percepções das pessoas quanto a isso. Esse é um homem complexo, esse é uma relação complexa.
Porque, na verdade, cada um tem a sua percepção daquele problema. E, às vezes, a pessoa aqui, né, na simplicidade, tem a visão do que é para ser feito. E, às vezes, se esse aqui não está sendo valorizado como coerente, o processo, a produtividade se perde ou o objetivo não é alcançado, tá? Então, a gente precisa motivar as pessoas ou entender esse homem complexo para que a organização tenha um melhor desenvolvimento. A partir daqui, a gente vai falar de teoria, né? Na verdade, o que é a gestão de pessoas ou a gestão sistêmica disso, né? Como que a gente vai relacionar o RH, como que é a teoria que está por trás disso, né? A gestão de pessoas antes se preocupava-se com a retenção de pessoas cada vez mais capacitadas para trabalhar com tecnologias sofisticadas em ambientes de incertezas, o que incrementa a liderança e a motivação. Quando a gente fala preocupava-se, é porque isso mudou, tá? Qual que era o grande objetivo da gestão de pessoas antes? Era contratar pessoas capacitadas para lidar com aquilo que eu tenho de tecnologia ou de serviço dentro da minha organização. Isso aqui é um processo, é um ciclo que envolve a gestão de pessoas, tá? Aqui a gente tem desenvolvimento profissional, aqui a gente tem desenvolvimento pessoal. Então, isso são temas transversais que abordam a gestão de pessoas. Então, a gente pode falar, por exemplo, de aplicativos, de idiomas, de legislação, de desenvolvimento de multiplicadores de treinamento, empreendedorismo. Todos esses itens aqui, ó, desse lado, a gente pode falar que são relacionados ao desenvolvimento profissional. O fato de eu saber lidar com aplicativos, idiomas, faz parte do meu desenvolvimento enquanto profissional. Desse lado daqui, a gente tem aquilo que a gente considera desenvolvimento pessoal, que é o marketing, que é a imagem, responsabilidade, saúde. Lembrando que o empreendedorismo aqui embaixo está meio a meio, tá? Porque o empreendedorismo você tanto tem o aspecto profissional, como tem também aspecto pessoal. Todos esses aqui é o sistema que está por trás da gestão de pessoas. E aqui dentro, aqui ó, nessas três bolinhas, a gente tem então os eixos. A gente tem eixo estratégico, eixo operacional e eixo tático. Então a gestão de RH ela está alicerçada nesses temas que estão na extremidade. E aí isso vai constituir esses três eixos que nós vamos discuti-los daqui a pouco. Começa nessa época a descentralização da gestão de pessoas, com o entendimento de que ela deve ter, além das antigas funções de RH, uma atuação no cotidiano de cada gestor. Então, a gente tem uma gestão que antes se preocupava só com assegurar a pessoa. Eu precisava contratar e segurar ela dentro. Eu não me preocupava com esses temas transversais. Eu não me preocupava com esses eixos. Ou isso acontecia tudo junto e misturado de uma forma não clara, de uma forma não efetiva. E a partir de 2000, da década do final de 90, início de 2000, isso começa a mudar. Ou seja, a gente começa a descentralizar a gestão de pessoas. Aqui tem uma charge do cara perguntando, cadê a empregada? Ela falou, demiti. Assumiu o lugar dela e agora exige os mesmos direitos trabalhistas dela. Na verdade, isso aqui é uma reflexão, né, sobre essa descentralização. Na verdade, é como se você tivesse assumindo as responsabilidades que você não tinha antes enquanto gestor. Então, a gente passa agora, pessoal, a ter três visões diferentes. Isso é uma evolução, tá? Isso é uma evolução. Daqui a pouco a gente vai falar de datas, ó. Então, vocês não se preocupem, não. Então, a gente passa de uma administração de pessoal. Olha só, o termo era administração de pessoal, que era a visão clássica lá do início. Então, você administrava, na verdade, a equipe, ou era só essa visão de guardar os recursos. A gente passa depois a ter uma administração de recursos humanos. E hoje, na verdade, a gente tem uma visão de que a gente administra pessoas. Esse é o ponto que eu quero chegar para vocês. É essa diferença entre o que é administrar pessoal, que você se preocupa com grupo, se preocupa com cargo, se preocupa com manter o cargo, se preocupa em manter as pessoas na sua organização. Você passa para recursos humanos, você continua na mesma lógica.
E hoje nós já vivemos uma administração de pessoas. Eu preciso pensar na pessoa, não no grupo, né? Eu preciso entender as pessoas. É isso que é a visão de hoje. Então a gente vai fazer agora um retrospecto rápido, histórico, para vocês entenderem. 1930 é o pré-jurídico trabalhista. Vocês não vão lembrar, mas vocês já estudaram história, né? Então vocês vão lembrar de algumas coisas. Não tinha legislação trabalhista, né? Descentralização de funções, pessoas com qualificação instrumental primária, perfil demográfico era de imigrantes europeus, subemprego de mulheres e crianças. Então nós estamos falando de um período de 1930, ali, final, ditadura, aquela coisa, um período muito difícil. Então a gente não tinha legislação, as funções eram descentralizadas, as pessoas só tinham qualificação instrumental, primária, operacional. O Brasil, a força de trabalho, na maioria, eram imigrantes e europeus, né, imigrantes europeus, desculpa, e as mulheres e crianças tinham papel de subemprego. Isso é 1930, né, ou o que a gente chama de período pré-jurídico. De 30 até 1950, a gente tem aí o Getúlio Vargas, acho que vocês lembram do cara, né? Getúlio Vargas, ele é um cara que, não estou fazendo nenhuma apologia a ele, mas é o cara que, para os direitos trabalhistas, representa muita coisa, né? Foi na gestão do cara, né, que a gente teve aí a criação da legislação trabalhista, ou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Aí surgem os primeiros departamentos de pessoal, rotinas de apontamento, guarda de livros. Porque, na verdade, é a partir de 30, com o governo do Getúlio, que a gente tem um período burocrático, criam-se as leis. Olha, a pessoa tem uma jornada de trabalho, ela não pode trabalhar mais do que isso, precisa registrar que ela está trabalhando para não ter problema, precisa guardar o livro, que era o livro de ponto, o livro de registro. Cria-se a carteira de trabalho e previdência social, essa azulzinha aqui, ó, que vocês tanto querem assinar. Então, é um período muito bom, é onde se inicia a gestão de pessoas, porque lá atrás, aqui, não tinha gestão. A pessoa punha ali para trabalhar e a maioria das vezes era produtividade, era produção. Então, esse período é o período que inicia-se esse processo de gestão de pessoas. Aí a gente vem para 50, 60, que é um período tecnicista, tá? O que a gente tem aqui? A implantação de numerosas fábricas. Então, o conceito de sistemas de recursos humanos começa a surgir, e a preocupação, na verdade, na maioria das vezes, era com a eficiência e o desempenho. Mudança no perfil da mão de obra, migração interna, homens na metalúrgica, mulheres na tecelagem. É um período que marca a grande vinda de grandes fábricas, né? Então, nós temos no Brasil uma mudança repentina da mão de obra, né? Os homens, na maioria das vezes, eles vão trabalhar em metalúrgica, as mulheres vão para tecelagem. É um período de muitas indústrias e é um trabalho repetitivo. Ou seja, o que era mais importante era a eficiência e o desempenho das pessoas, e não que as pessoas definitivamente pensavam. Aqui tem um detalhe do Brasil que eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Era a necessidade de profissionalizar a empresa, estruturação de atividades, processos seletivos predominavam o saber técnico, certo? Ou seja, o empregado ele precisava ser técnico, saber fazer. Ele precisava repetir várias vezes o mesmo processo e ele precisava ser bom nisso. Só isso. Quando a gente vai de 60 a 80, a gente começa a melhorar em termos de RH. A gente passa até agora uma abordagem sistemática do RH. São as primeiras gestões de RH que vão surgir. Né? O primeiro cargo de gerente de RH, ou seja, a partir desse período de 60 a 80, é que se surge o departamento de recursos humanos. Antes tinha a contabilidade, né, que registrava a entrada, a saída, fazia folha de pagamento, e aqui começa-se a criar a produção no sentido de qualificar o profissional. Aí vem forte ênfase no treinamento e desenvolvimento e alimentação do trabalhador. Então, nesse período de 60 a 80, foi quando isso começou a surgir. Eu preciso incentivar o meu trabalhador, eu preciso desenvolver, ele precisa se alimentar e tudo mais. Essas empresas que estão aqui embaixo, que são empresas públicas, né, foram as que tiveram e que ganharam prêmios de incentivação e qualificação profissional nacional. São exemplos, né? Deixa eu só permitir a entrada de pessoas aqui. Então, é um período de ápice, de surgimento do RH
e de implantação, e algumas empresas se destacaram nesse sentido. Por que são empresas públicas? Porque, na verdade, na época, as empresas privadas ainda não estavam nesse boom todo, né? 80, 90, aí aqui eu já estava quase nascendo, né? Não tinha nascido ainda não, viu? Nasci aqui, ó. Então, a gente já passa a ter relações industriais integradas. Você tem, a partir de agora, a estrutura organizacional, o comportamento individual e as rotinas de pessoal. Antes, lá em 30, 50, a gente não tinha uma rotina de pessoal, você tinha uma estrutura produtiva, era simplesmente produzir. A pessoa ela era paga simplesmente para executar o trabalho e eu não me interessava de jeito nenhum com a vida dela, ou com o que ela fazia, ou com o que ela queria. Aí, quando a gente entra 60, 80, as pessoas começam a despertar o interesse de que trabalhador motivado produz mais. Em 80, 90, a gente começa a integrar essas relações. Eu preciso que as pessoas, ou a rotina das pessoas, sejam integrada com a minha estrutura e que o comportamento delas também se integre. E aí a gente tem isso aqui, ó. Enfoque administrativo, enfoque comportamental, enfoque estruturalista. Cada empresa pode seguir um enfoque específico. Ela é livre para isso. Certo? Vocês são livres. Todo mundo é livre. A Bíblia já deixou que a gente era livre, né? E a empresa ela é livre também. Se eu quero um enfoque administrativo, né? Beleza. Mas o ideal é que as empresas trabalhem, e nesse período se começou a discutir muito isso, as três vertentes dentro da organização. Por isso que a gente fala de relações integradas. E aí, então, a gente tem a redução do ritmo de modernização da administração como um todo. A gente tem aqui a década de 80, que na verdade é uma década perdida, né? Quem estudou história sabe que a década de 80 no Brasil é considerada perdida por conta de aspectos econômicos. A utilização do DAO e do RIG, que é o redirecionamento, e os criados estudos de saúde mental no trabalho. Então, nessa época de 80, 90, depois de se ter perdido a década, o que eu quero que vocês entendam é justamente isso, né? O aspecto econômico que levou a esse cenário. Nós perdemos uma década, e aí as pessoas pararam um pouco para entender que poderia fazer diferente, ou que às vezes o que foi feito. Não estou dizendo que a crise de 80 teve a ver com relação de pessoas, não, gente. Foi choque de petróleo, foi outras coisas. Mas as empresas pararam para refletir que elas precisavam modernizar as suas relações. Então a gente acaba que tem uma queda no ritmo da modernização industrial e passa a melhorar as estruturas. Então, a partir de 90, né, que é a minha década, né, de nascimento, por exemplo, as reformas são mais profundas em termos de RH. A gente passa a ter gestão de pessoas, sabe, o termo de RH costuma deixar de ser usado, passa a ser gestão de pessoas, gestão de talentos, departamento de gente. Teve empresa que teve esse nome, ó, departamento de gente. A administração da empresa, ela passa a ser alinhada com a gestão de RH, a gente passa a ter uma gestão por competência. Então, é a partir de 90 que grande parte do que a gente está discutindo hoje começa a se intensificar. E aqui um resumo, né, para depois vocês olharem bem, esse é o resumo, ó, geral, tá bom? Então, aqui a gente começa com uma vertente contábil, a 1930, trabalhador sob enfoque contábil, ou seja, ele é apenas alguém para receber uma remuneração. 30, 50, o que marca esse período são as leis, né? Você tem a criação de leis. 50, 65, o que marca são as técnicas. Quando a gente vai de 65 até 85, a gente tem um foco mais administrativo, né? De 85 até o atual, que seria o 90, você tem uma estratégica, né, que esse aqui foi feito em 97, esse slide. E aqui, a partir desse momento, que isso aqui foi complementado depois, tá? Isso aqui foi feito depois, que é de 99 ao que a gente vive hoje, a gente está na era do capital humano ou intelectual, que é preciso gerir pessoas. Antes não se geria pessoas, a pessoa era apenas um elemento contábil, era apenas uma técnica, era apenas um meio administrativo. Esse período de 85 já parte com a questão mais de planejamento e a gente vive hoje num ambiente onde nós estamos com a gestão de pessoas como prioridade, né? Ou seja, o capital humano e intelectual como prioridade. Então, qual é o papel do RH na organização? Essa pesquisa é de 2005.
Ou seja, isso vocês podem depois fazer quando vocês estiverem dentro de uma organização ou atualizar isso um dia que vocês puderem fazer isso. Vocês acham que o RH tem um papel mais administrativo, mais aconselhador, mais consultor, mais estratégico? Em 2005, a pesquisa indicava ainda que a maior parte da concepção de RH está dentro da lógica administrativa, ou seja, do registro, que o RH é mais algo administrativo, né? 30% acha que o RH está no papel de aconselhamento, né? Que aí entra os psicólogos, né? A galera que ajuda a desenvolver as pessoas. E olha que já está muito perto do administrativo. Se a gente voltar essa pesquisa a 80, por exemplo, a 1980, a gente vai perceber que isso aqui era 90% do trabalho do recursos humanos. Consultor interno, né? Ou seja, não é aconselhar, mas é dar consultoria, dar elementos, é dizer, é planejar. E aí o perfil estratégico de 12%. Então, hoje, se nós formos analisar o nosso cenário em 2021, o recursos humanos ele está muito mais nessas duas estratégias aqui, ó, aconselhamento e consultor interno, com uma crescente muito grande em termos de estratégia, principalmente agora que as pessoas estão em casa. Gerir as pessoas dentro da empresa já não é fácil, quanto mais gerir a produtividade das pessoas elas estando em casa, elas estão trabalhando no conforto da sua casa. As pessoas elas estão pirando, na verdade, né? Então, a gente chega a um resumo final da ópera aqui, né? Que nós temos 3 tipos de RH, ou 3 tipos de recursos humanos. A gente tem um RH que pode ser mais estratégico, que ele está muito mais voltado ao processo organizacional, tá? A gente tem um RH tático, que é as estratégias que vão ser traçadas, ou seja, uma consultoria interna, e a gente tem um RH mais operacional, que é os processos efetivamente que o RH tem que fazer dentro de uma organização. E finalizando, uma frase do Porter. Porter é um cara genial. Ele vai dizer que a gestão de RH afeta a vantagem competitiva em qualquer empresa. É uma frase, ele escreveu isso no texto dele, né, mas é uma frase que qualquer um de nós pode dizer e é verdade, não tem jeito. Gerir um RH ou fazer uma gestão de pessoas, ela vai afetar diretamente a competitividade. É um caminho sem volta, tá? Ah, eu quero me tornar a minha empresa mais competitiva, não sei como, ou não estou entendendo como fazer isso. As pessoas é um bom começo. Você investir nas pessoas, você pode tornar a sua organização mais eficiente, com certeza. Pessoal, a proposta de conteúdo para hoje era essa, né? Conteúdo. E eu vou agora devolver para vocês, para perguntar se vocês anotaram alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês querem perguntar, falar, pode ficar à vontade. Não. Essas aulas online é isso, né? A gente fica às vezes, né? A gente fala muito e aí depois a gente tem, né? É complicado, né? A gente ainda vai se acostumando. Mas beleza. Então, feito o conteúdo, a Monara colocou aqui bastante coisa. E realmente é muito conteúdo para vocês essas 2 semanas agora. Quais são os elementos principais da aula de hoje que eu queria que vocês discutissem lá no fórum entre vocês? Hoje eu não vou passar nenhuma atividade, porque esse conteúdo ele exige mais ficha de exercício, né, para vocês exercitarem os conceitos. Mas como é a primeira aula desse conteúdo, a gente vai discutir lá no fórum os principais pontos da aula de hoje, né, como se a gente estivesse abrindo um debate. Eu vou voltar no slide aqui só para dizer quais são os principais pontos que vocês precisam, que eu vou colocar para ser debatido lá no fórum. Primeira coisa que a gente vai debater lá é essa questão, né, primeiro, do conceito de gestão de pessoas, isso é claro, mas não é esse o ponto que a gente tem que chegar. O primeiro ponto que eu quero que vocês discutem lá é essa mudança do homem, do ser homem, tá? Do ser homo, né? É essa concepção de que o homem
ele mudou a sua forma de ser e de agir e de pensar, desde o início do mundo, né, até o que a gente tem hoje, tá? Então, eu quero que vocês lá no fórum, eu vou colocar a pergunta direitinho, mas é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Essa diferenciação do homo econômicos é o primeiro, depois a gente tem o homo social, o homem social. Prestem atenção que o homo é só no econômicos, tá? Mas pode-se colocar também homem econômico, né? Só que geralmente dá um duplo sentido, então geralmente usa-se homo econômicos. Já o social é o homem social mesmo, o jeito certo de se escrever, tá? Então a gente tem essa transição de um homem econômicos, ou homo econômicos, um homem social, para se chegar ao que a gente tem hoje de um homo complexo. E tem todas essas necessidades latentes. Esses homens aqui atrás, principalmente o econômico, às vezes ele não tem todas essas necessidades aqui, ele era um cara limitado. Então é a primeira discussão que eu queria que vocês fizessem no fórum. Eu vou orientar direitinho lá no fórum, mas é os 3 primeiros itens que vocês precisam diferenciar, né? Saber a diferenciação essa evolução, entender essa evolução é importante. Depois que a gente entender essa evolução, eu queria que vocês passassem a entender a teoria sistêmica do RH. Esse slide aqui, ó. Esse desenho aqui. Entender o que isso aqui define. Isso aqui define para a gente o que é uma teoria sistêmica, o que é um sistema de RH. É um sistema que envolve temas transversais, ó, tá vendo? O tema transversal está nas laterais. Você tem o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, e no meio disso você tem a prática do RH. Você tem a prática da gestão de pessoas, que deve envolver todas essas temáticas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso lá. Quero que vocês complementem, que vocês falem da impressão de vocês, que vocês comentem essa imagem. Eu vou deixar essa imagem lá para vocês, que vocês possam comentar ela. O que essa imagem representa? Ela representa isso que está aqui em cima, a teoria sistêmica do RH. E o RH, que é um sistema que gira frequentemente, é um sistema que precisa girar, que ele está alicerçado nesses 3 eixos, e que esses eixos levam em conta todos esses temas que estão aqui do lado. E aí vocês podem, né, depois, são 3 pontos principais da aula de hoje. Então, o que a gente tem de principal na aula de hoje? O perfil do homem, a teoria sistêmica de um RH, e depois essa evolução histórica, entender como que as coisas foram evoluindo para a gente chegar no que a gente tem hoje. Eu entender essa evolução da gestão de pessoas, o que era antes uma gestão apenas contábil, de número, de salário, passa a ser hoje uma gestão pessoal. Eu preciso valorizar essas pessoas. É claramente isso que aconteceu. Tá? Não tem segredo, na verdade. E aí a gente vai fazer essa primeira atividade como um fórum de discussão, e depois vocês vão ter fichas de exercícios sobre esses conceitos, tá? Só que a gente vai fazer isso depois. A início, a gente vai para uma discussão mais informal, né, sobre esses conceitos, tá? Então, é uma participação no fórum, a atividade de hoje, onde vocês vão relacionar esses três eixos principais. A evolução do homem, né, homo econômicos, homo social, homo complexos. Vocês vão falar sobre o sistema, a teoria sistêmica de RH, que são os fatores transversais, e vão comentar sobre o histórico da gestão de pessoas, como que se evoluiu ao longo do tempo essa gestão de pessoas. Não precisa lá vocês ficarem preocupados com data, Se quiser fazer completinho assim, eu acho massa, e vai ganhar uma nota massa, né? Mas é basicamente entender toda essa evolução. Não precisa preocupar com as datas, mas entender que nós partimos de um simples registro contábil para uma preocupação eminente com o comportamento humano e com o desejo humano, ou com o capital humano, ou com o intelecto humano, essas coisas, certo? Vocês têm perguntas, dúvidas, sugestão, reclamação, desabafo, alguma coisa que vocês queiram fazer? Não, professor, só o que a colega Munara falou, que é muita informação para a gente, né? Mas aí vamos que vamos. Vocês estão agora numa fase que realmente vai ser despejado um bocado de informação em cima de vocês. Mas a gente vai com calma. Na verdade,
Tinha mais outras coisas, mas eu acho que essa quantidade para hoje já dá para vocês entenderem. É um pouco, né, mas vai ser puxado realmente. Aí, pessoal, então eu vou encerrar aqui, vou subir o vídeo para o YouTube, né, da forma que a gente está acostumado. Quando vocês forem acessar lá na plataforma, se eu vou mandar o link direto, né? Mas quem for acessar lá na plataforma, a gente já está no quarto bloquinho, tá? Não é mais no terceiro. O terceiro vocês já fizeram. Quem não fechou, falando isso, quem não fechou as atividades do terceiro ainda pode fechar. Eu vou fechar todas as notas essa semana dos dois que estão pendentes e mando para vocês. E aí vocês já entram no quarto bloquinho, tá? Fórum, aula 1, introdução à gestão de pessoas. Vai estar lá para vocês essa discussão, para nós fazermos essa discussão. Qualquer dúvida, voltem a falar comigo, me chamem no WhatsApp para a gente esclarecer e tirar as dúvidas. E na segunda-feira, nós estamos de volta, né, para continuar a discutir a gestão de pessoas, tá bom? Se não tiverem dúvida, podem descansar agora uns 20 minutinhos, né? E depois acessar a plataforma para poder fazer as atividades, tá bom? Boa sexta-feira a todos, bom final de semana. Fique em casa, não vai sair não, porque não pode sair ainda não. Tá? Fique em casa e bom descanso. Falou, pessoal, até mais. Falou, Dimárcio.